Então vamos indo para nossa última aula aqui de redes neurais, né? Na verdade é uma aula mais introdutória. Esse assunto ele continuaria, né? Se a gente tivesse mais tempo aí nesse semestre, ou na pior das hipóteses, a gente vai continuar ele na disciplina seguinte, né? Então, na verdade essa é uma aula mais introdutória para um caso particular de rede neural, talvez o caso base mais usual e mais importante para a gente entender o que vem na sequência. Mas é importante ter em mente que muita coisa talvez não fique completamente esclarecida nesse vídeo aqui, né? Eu vou apontar alguns pontos onde vocês podem buscar um material complementar, eu vou deixar mesmo todas essas informações no site mesmo, né? E mas mesmo assim tem coisa ainda que a gente vai ter que discutir mais adiante aí na próxima disciplina dessa trilha, né? Então, o que a gente vai falar hoje aqui é ver como que a gente implementa, né? Então é um aspecto bem prático, assim, né? Digamos, de codificação e implementação de um tipo de rede neural artificial, que é a chamada Multilayer Perceptron, né? Então é uma Multilayer Artificial Neural Network, né? Colocando aqui from scratch porque a gente vai tentar fazer do básico até uma implementação completa dela para treinar efetivamente uma rede neural numa base de dados de imagens para a gente tentar verificar como que é o comportamento e analisar algumas questões iniciais que são relevantes com relação ao aspecto de treinamento de uma rede neural. Bom, o que a gente vai falar então, né? A gente vai falar um pouquinho sobre aspectos conceituais aí, assim, do que é uma multilayer perceptron, né? Uma rede neural com múltiplas camadas, né? Então, como que a gente monta uma rede com várias camadas, né? A gente vai chamar aqui de camadas completamente conectadas, né? De vários neurônios, né? Podem ter vários neurônios por camada e podem ter várias camadas aqui de conexão entre neurônios, né? Então isso faz com que ela tenha essa característica multilayer aqui, né? E seria mais ou menos uma extensão, assim, daquele caso mais simples que a gente viu do Perceptron, né? Do Adaline, né? Um caso onde a gente está interconectando vários daqueles neurônios anteriormente mencionados, né? Na sequência a gente vai falar sobre o backpropagation, né? Então como que funciona o treinamento de uma rede neural, ou seja, como que a gente estima os pesos aqui, né? De todas as interconexões de todos os neurônios da rede. É isso que se entende pelo treinamento de uma rede neural. Então como que esses caras aqui podem ser adaptados, né? Para uma determinada tarefa de classificação, por exemplo, né? E depois a gente vai falar do treinamento completo ali, né? De como que a gente treina e avalia uma rede neural para um caso base aqui, que é a classificação de imagens, né? Um caso bem recorrente e simples, mas que tem um aspecto didático importante para a gente entender o todo aqui, né? Da implementação da rede neural. Bom, então, antes da gente falar de uma multilayer, né? Que é o objetivo dessa aula, bom a gente relembrar um pouco o que a gente entende por uma single layer, né? E aí estender esse conceito aqui para o caso de múltiplas camadas, tá? Então, a estrutura básica que a gente vai usar numa rede neural com múltiplas camadas, ela é a mesma. Ela usa uma mesma entidade básica que a gente já viu antes lá no Perceptron e no Adaline, né? Então, a abordagem aqui, né? Ela é similar ao que a gente já tinha falado antes para esses dois caras aqui. Ou seja, aquele modelo de neurônio que a gente estudou lá no início da disciplina, ele é o mesmo aqui para a rede neural. O que a gente vai fazer então é combinar vários desses elementos numa estrutura de uma rede neural. Então, como que esse neurônio opera, né? Então, ele tem as entradas, que são as nossas features, né? Vai determinar aqui de x1 até xm, além de um bias aqui, né? Que permite, então, a gente montar uma equação do tipo WTX mais W0, né? Já discutiu isso anteriormente. Então, cada uma dessas entradas, incluindo o bias, ele é multiplicado por um peso, né? De tal maneira que a gente vai fazer uma combinação, né, ponto a ponto aqui, de cada entrada e cada peso, né? Na verdade, é um produto interno, né? Então, entre um vetor de pesos e o vetor de entradas, né? Mais o bias aqui, né? Para obter, então, fazendo essa soma ponderada aqui, obter uma saída Z, que seria uma saída intermediária aqui do neurônio.
Nessas saídas aí a gente pode aplicar uma função de ativação, né? Então existem várias funções de ativação que a gente pode utilizar para obter então uma saída A. Então aqui estou colocando esses nomes já para uniformizar o que a gente vai usar na sequência durante toda a aula, né? E por fim pode, né, ou não ter uma saída aqui, né, do tipo degrau unitário, né, para a gente saturar entre -1 e 1, 0 e 1, por exemplo, né, a saída desse valor A para obter então um label aqui predito, né, para uma determinada classe, né. Então a estrutura do neurônio que a gente vai utilizar é essa mesma aqui, então eventualmente a gente vai fazer algumas simplificações, né, talvez eliminar essa parte final aqui, em alguns casos para simplificar e trabalhar diretamente com um A. Mas a estrutura geral é essa mesma aqui. O ponto mais importante é que é uma estrutura onde a gente combina features, né? Que podem ser as entradas, né? É uma combinação de features que podem ser as entradas. A gente vai ver que não necessariamente precisa ser só as entradas, né? Combinação dessas features aqui com pesos, né? Uma combinação que é uma combinação linear, né? Produto interno. E aí vem uma função de ativação aqui no fim, né? Ou eventualmente uma unit step function no fim aqui, né? Que provém então para a gente a não linearidade, tá? Então é interessante você pensar que a rede neural ela vai ter um aspecto linear e um aspecto não linear, né? Uma combinação dessas duas coisas nos vários neurônios é que vai dar uma característica mais robusta aí da representação que essa rede neural pode obter, né? Então esse é o peso, a característica de um neurônio, né? Então um neurônio só tem essa cara, né? E o que a gente vai ver então falar como que a gente pode construir uma camada, uma rede com camadas múltiplas aí com base nesse neurônio. Só para a gente relembrar que acho que é importante em termos de notação também, antes da gente estender para o caso multilayer aí, né? A parte de equacionamento tanto do ponto de vista de estimação dos pesos, né? Então, estimar esses pesos aqui é o que a gente chama de treinamento, né? E como que a gente efetua, né, uma predição dado um novo exemplo, enfim, né? Então, o treinamento ele é baseado na descida em gradiente, né? Então, a regra de atualização dos pesos é dada por essa regrinha básica aqui, né? Eu vou atualizando os pesos de acordo com o gradiente do vetor de pesos, né? E o gradiente, então, ele vai ser uma derivada parcial de uma função custo que eu posso escolher. Existem algumas funções custo, né? A gente vai usar aqui como exemplo, nesse primeiro caso aqui, a sum of squared errors, né? Que a gente já usou antes, né? Ponderado aqui por uma taxa de aprendizado, né? Então, esse ΔW aqui vai ser tão maior quanto maior for o valor desse parâmetro aqui. Então, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com uma loss do tipo SSE, né? Seria, por exemplo, 1/2 aqui, né? Do somatório para todos os exemplos de treinamento, né? E da saída obtida menos, perdão, do label verdadeiro menos a saída obtida, eu vou pular então o unit step, eu vou usar o A, tá? Estou eliminando esse cara aqui para simplificar a nossa análise. Ao quadrado, né? Então, se eu usar essa loss aqui, né? O SSE, e calcular a derivada então em relação desse loss aqui em relação aos WJ, né? A expressão que eu obtenho é essa daqui, né? O que a gente já fez, já discutiu anteriormente, né? Lá quando eu falo do Adaline, né? Bem parecida a resposta aqui, né? Então vai ser menos o somatório, y menos AI, né? Então o que eu tenho como label, né? Com o que eu estou obtendo na saída da rede, ponderado pelo XJ aqui. Lembrando então que se a minha função de ativação for linear, né? O que eu tenho em Z é a mesma coisa que eu tenho em A. Na verdade, a gente vai mudar isso um pouco aqui, né? Nessas redes neurais aqui, a gente vai já colocar não linearidade aqui. Mas por enquanto, né? Só relembrando um pouco da notação, né? O Z é o produto interno de W com X, né? Se eu aumentar o vetor de features aqui com uma entrada unitária para o bias, então eu tenho a representação completa da entrada, né? E aí eu posso, eventualmente, botar uma saturação na saída ou não, né? Eu posso ter a não linearidade aqui e já fazer a saturação aqui, eu posso ter uma camada adicional ali para fazer isso, né? Mas em todo caso aqui eu só estou resgatando um pouco os aspectos mais importantes da matemática da coisa, né? E relembrando que o treinamento, então, ele é baseado numa descida em gradiente por essa regra aqui.
Então, mesmo no caso de com várias camadas, a gente vai manter essa regra aqui, o que a gente vai ter que fazer é adaptar ela para um caso onde existem vários neurônios, então, envolvidos na estimação dos pesos, né? Então, como que é a cara, né? Começando aqui com um modelo, né? Onde a gente coloca vários neurônios em várias camadas, né? Então, isso aqui dá origem a esse primeiro modelo que a gente vai discutir na aula de hoje, é o chamado Multilayer Perceptron. Então, onde eu vou pegar aquele neurônio do perceptron lá e vou criar múltiplas camadas com esse perceptron, né? Então, como que ela funciona? Eu mantenho as minhas entradas, então eu ainda tenho as minhas várias features aqui na entrada, né? Só que ao invés de eu ter um único neurônio, então eu estou criando uma primeira camada de entrada chamada input layer aqui, né? É a camada de entrada mesmo, né? Com M neurônios, então é como se eu tivesse cada nó desse daqui é um neurônio daquele do tipo perceptron, né? É, sendo que todos esses neurônios aqui, né? Então esses AI até o AM aqui, né? Cada um deles corresponde a uma entrada das features do meu problema. Então é como se eu tivesse aqui, na verdade, simplesmente, vai lá, copiando o valor de xi aqui para esse neurônio de entrada, né? Que é o que eu estou representando exatamente do lado esquerdo aqui, ó. Então, os meus AIs, eu estou simplesmente copiando os valores de xi, incluindo já o bias, né? E essa aqui, então, vai ser a minha camada de entrada. Por que que eu estou fazendo isso? Só para a gente, digamos, uniformizar a notação, né? Como a gente vai usar A, né, para todas as camadas, então assim a gente já uniformiza, né, a nossa camada de entrada. Na sequência, então, da camada de entrada, eu tenho uma segunda camada aqui, que é a camada escondida, né? Onde eu tenho H neurônios, né? Que vai do A0 até o AH, né? Então, aqui é como se eu tivesse um bias também nessa camada, né? E cada neurônio dessa camada aqui, cada neurônio com aquela estrutura, né? Do perceptron lá, né? Ele está completamente conectado com todos os neurônios da camada anterior. Então, todos os neurônios têm um peso WH01, por exemplo, que conecta o neurônio da camada de entrada 0 com o neurônio da camada oculta, né? Segunda camada aqui, né? Falando de camada oculta, né? 1. Então, eu tenho o 0, 1. Então, eu tenho um peso, na verdade, para cada neurônio da camada oculta conectada à camada de entrada. Então, todos os neurônios da camada de entrada estão conectados com todos os neurônios da camada oculta, né? Isso dá uma estrutura do multilayer perceptron. Normalmente a gente usa o termo fully connected, completamente conectado. Então, eu tenho vários pesos aqui, né? Sendo que cada peso representa um par aqui, né, do neurônio da camada de entrada para a camada oculta, né? Genericamente aqui eu tenho um MH, né? Sendo que esse índice M aqui vai do 0 até o M, né? Minúsculo aqui, né? E o H também do 0 até o H minúsculo para todas essas combinações aqui de pares de neurônios, né? E aí eu tenho uma camada de saída, então, em geral, o Multilayer Perceptron ele tem uma camada escondida, mas pode ter mais, né? A gente vai trabalhar aqui nessa aula só com uma camada escondida inicialmente, né? Para ficar mais fácil compreender aqui. Poderia ter mais, mas então, supondo que a gente tenha uma única camada escondida, a terceira camada é a camada de saída, né? Então, o que que essa camada de saída fornece? Essa camada de saída fornece para nós já praticamente o rótulo da classificação. Então, ela também vai ter um peso conectando o neurônio oculto ao neurônio de saída, né? Cada neurônio de saída vai estar conectado a todos os neurônios da camada oculta. Então, isso vai gerar pesos, por exemplo, W aqui, né? Tô denominando ele como O, né? Pra ficar bem claro que é um neurônio da camada de saída, né? Enquanto que o H é a entrada pro escondido e o O é da escondido para a saída, né? Então, para cada par de neurônios, né? E aí eu vou ter aqui, ó, um A, o subscrito aqui, então, indicando a dimensionalidade, né? Então, aqui eu tinha H neurônios, aqui eu tinha M neurônios. M é igual ao número de entradas, né? H é um valor que eu atribuo, então eu escolho se vai ter, por exemplo, 10, 20, 200 neurônios na camada oculta, é um parâmetro do usuário, né? E a saída, então, eu tenho o número de neurônios da saída igual o número de classes no problema, se eu estiver trabalhando com problema de classificação.
aonde normalmente a gente utiliza o One Hot Encoding, né? Lá que a gente falou anteriormente, né? Então, se ele pertence à classe 0, por exemplo, ele vai ser 100, se tiver um problema de três classes, né? 1 é 010, 2 0001. Então, a saída desses caras aqui, do A1 até o AT, né? Sendo que tem o número de classes do problema, né? Tem o número de classes, vai representar para a gente aqui já numa codificação one hot, né? Se a gente já colocar a função de ativação não linear, então esse y predito aqui pela rede neural, ele já vai ter valores aqui normalizados entre 0 e 1. Vou falar mais sobre isso depois. Então, dado um vetor de entrada, eu aplico esse vetor de entrada na entrada da rede neural. Se eu conhecer todos os pesos da rede, né, digamos, é uma rede já treinada, né, então eu consigo estimar qual que é o y de saída, né. Em geral, esse y aqui, então, ele está entre 0 e 1, né, então ele vai ser um valor, né, por exemplo, no one hot encoding aqui, né, se ele for, por exemplo, 0.98, 0.01 e 0.01, a gente sabe que possivelmente ele pertence à classe 0 aqui, né? A gente pode interpretar esse valor de saída aqui como uma probabilidade, dependendo da função que você esteja utilizando ali de ativação na saída, né? E esse somatório aqui também é unitário, né? Então a gente pode enxergar esse cara aqui como uma probabilidade e assinalar a classe aqui correspondente a que tenha maior probabilidade. Outra coisa aqui, né, que eu posso encapsular esses pesos aqui, ó, tanto da entrada para a camada oculta quanto da camada oculta para a saída, numa matriz aqui, né, que vai ser do tipo M por D, né? Então, M vem do número basicamente do número de neurônios, do número de conexões que eu tenho da entrada para a camada intermediária e o D da camada intermediária para a saída, né? Mas eu posso encapsular tudo isso aqui numa matriz, né? Que vai facilitar aí operações vetoriais, como a gente vai ver na sequência. Então, essa notação não precisa se preocupar muito com ela agora, a gente vai retornar nela um pouco mais adiante. Então, essa visão geral aqui, o que é em termos de estrutura uma multilayer perceptron. Falando um pouquinho mais sobre dimensionalidade do problema, né? Vamos supor que eu tenho então uma multilayer perceptron com 3 camadas, tá? Então, que é o padrão que eu comentei com vocês, né? Poderia ter mais. Se eu tivesse mais, eu teria mais camadas escondidas, né? Então eu vou ter sempre uma camada de entrada e uma de saída, e quantas camadas escondidas eu quiser. Então, se eu tiver uma única camada escondida, então o número total de layers que eu tenho na rede neural é 3, que é o que a gente vai adotar como padrão aqui. Então, se eu tiver trabalhando num problema que eu tenha 3 variáveis, 3 features, né? Então, a dimensão da minha camada de entrada da rede vai ser 3 mais 1, né? Porque tem sempre o bias, né? Então, eu tenho 3 features mais 1 do bias ali, né? Então, isso vai gerar para mim aqui 4 neurônios de entrada. Se eu escolher uma camada oculta com 4 neurônios na camada oculta, lembre que isso aqui é um parâmetro definido pelo usuário, né? Então, isso aqui é a gente que, quando vai treinar uma rede neural, quando vai montar o modelo de uma rede neural, a gente escolhe, né? Então, essa camada intermediária ela vai ter 4 neurônios, que são os neurônios que eu selecionei, mais um do bias, né? É interessante que as conexões elas são completas, né? Da camada anterior para a camada oculta, né? Mas sempre excluindo o bias dessa conexão, né? Então, o bias é sempre dele adiante, né? Dá para pensar assim, né? Mas veja só, se eu tiver três features, né? Então, 4 neurônios na camada de entrada e 5 na camada oculta, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pesos para estimar. Então eu tenho 16 parâmetros aqui que eu preciso estimar por conta dessa conexão completa, né? Já que essa conexão leva em conta 4 por 4, né? 4 neurônios completamente conectados com 4 da camada seguinte. E se eu estiver, por exemplo, trabalhando com um problema de 3 classes, né? Então o número de neurônios na saída é 3, não tem bias no neurônio de saída, isso é importante, né? Então a gente não adiciona aqui, né? E aí todos os neurônios da camada anterior são completamente conectados com o da camada de saída, que então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né?
4 por 3, né? Então eu tenho 12 parâmetros para estimar aqui. Então eu tenho 16 de antes mais 12 agora, que me dá 28 parâmetros no total, né, que eu preciso estimar, né? O número de parâmetros dessa rede neural simples é 28. Beleza. Então, aí na saída aqui, então, eu consigo obter a classe final, né? E lembrando que se eu tenho um neurônio qualquer, então eu estou destacando esse cara aqui, que é o W13, né? Ele é um neurônio da camada de saída, né? Então ele conecta a camada intermediária à saída. Ele conecta, na verdade, o neurônio 1 com o 3. 1 da camada intermediária com o 3 da saída, né? 1 porque ele é non-bias, né? Então tem esse índice aí, né? A gente reserva o índice 0 para os neurônios com bias, né? Ao terceiro da output layer, né? Então a gente tem essa notação aqui para se referir a todos os elementos que a gente quer estimar, todos esses 28 parâmetros que a gente quer estimar aí, que são todos os pesos, tá? Bom, como que a gente treina uma rede neural? Então, como que eu faço para calcular esses 28 parâmetros aqui, né? Qual que é o processo, né? Então, o processo, não esqueça que ele é baseado numa descida em gradiente, né? Então, o treinamento não deixa de ser a descida lá em gradiente, o mesmo esquema que a gente já viu antes, só que agora são mais parâmetros e isso muda um pouco o processo de estimação desses parâmetros, que é o que a gente vai ver agora. Então, para poder treinar uma rede neural, tem 3 passos principais aqui, tá? A gente vai ver de maneira mais resumida nessa aula. Então, o primeiro passo é começar na camada de entrada, né? A gente faz o que a gente chama de forward propagate, né? Então, a gente vai propagando da entrada da rede neural até o final, ou seja, vai fazendo as multiplicações dos pesos pelas features ali, né? Em cada camada, né? Veja que eu posso chamar de features essas entradas aqui, né? Então, esses caras aqui são efetivamente features mais bias, né? Mas esses caras aqui também podem ser enxergados como features da camada oculta para a camada de saída. Então, eu tenho efetivamente aquelas features de entrada, que são as que eu calculo, né? O meu problema lá de classificação, e tem essas features aqui que são features mais abstratas, né? Mas também servem como features da camada oculta para a camada de saída. Então, o que eu preciso fazer é ir multiplicando os pesos pelas features, né? E ir propagando essa informação, né? Da entrada até a saída da rede neural. Então, isso a gente chama de forward propagate, né? Para gerar uma saída. Então, uma predição aqui da rede neural, né? Que a gente está usando o Y chapéu lá, né? E aí, baseado na saída da rede neural, a gente vai calcular um erro, né? Então, um erro daquilo que eu estou obtendo em relação àquilo que eu deveria obter, né? Que é o Y verdadeiro, né? Então, a gente consegue determinar um erro, né? E com base nesse erro, a gente consegue minimizar uma função custo, que pode ser a SSE, pode ser a log loss, enfim, aqui na rede neural tem várias, a gente vai discutir alguma coisa sobre isso já nessa aula, né? E aí a gente tem um erro lá na última camada da rede neural. Com base nesse erro, a gente vai retropropagando, né? Tem essa camada de backpropagate, né? Ou seja, a gente vai atualizando os pesos, né? Atualizando todos esses pesos aqui, de tal maneira a tentar minimizar aquele erro. Então, é aqui que entra a regrinha da descida em gradiente. Então, é aqui que a gente vai atualizando os pesos com base nessa regra geral. E aí a gente fica repetindo esse processo interativo aqui, né? Pode fazer um por um dos exemplos que a gente tem, ou a gente pode fazer em mini batches, que a gente chama, né? Pequenos lotes ali de alguns exemplos, né? Faz o forward, calcula o erro, faz o backward, né? Faz o backpropagation, né? Atualizando os pesos. E vai iterando esse processo aqui até que você tenha um erro lá na saída que seja aceitável para o teu treinamento, né? Você acerte tantos quantos exemplos você queira, né, Nilo? E treinamento, né? Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre como que a gente implementa o Multilayer Perceptron aqui, já abrindo um pouco mais as funções de ativação, né? E, então, começando pelo primeiro passo aqui, né? Esse primeiro item aqui, que é o Forward, né? Então, como que é o Forward Propagation de uma rede do tipo MLP com 3 camadas aqui, né? Então, o Forward, ele consiste em multiplicar features, né? Então, que são esses caras aqui, para cada camada, né? Pelos pesos, né? E aí, para a gente obter, então,
por exemplo, o A1H, né? Vamos olhar para um caso aqui, né? Só para a gente entender ponto a ponto e depois a gente extrapola para todos. Vamos supor que eu quero obter esse cara aqui, ó, o A1H, né? Quem que é o A1H? Ele vai ser uma função de ativação, que dizer aqui, em cima de Z1TH. Tá? Então, que função de ativação que é essa? Pode ser, por exemplo, né, já para a gente incluir a não linearidade e uma saturação, por exemplo, né, pode ser a função logística que a gente falou em alguns exemplos, em algumas aulas anteriores. Né? Então, a função logística ela tem essa expressão 1 sobre 1 mais n a menos z, e tem essa cara aqui, né, tendendo a zero quando o z tende a menos infinito e tendendo a 1 quando o z tende a mais infinito. Né? E como que eu calculo o Z, né? Então, o Z nada mais é do que o produto interno, né? Igual a gente fez lá pro Perceptron, né? E pro Adaline. Então, ele é o produto interno de quem com quem? Ele é o produto interno de todas as entradas aqui, né? Então, o A0 até o AM da camada de entrada, né? Do IN aqui, né? Com os neurônios WH, né? Então, eu tenho o AIN e o WH. Sendo que o W eu estou variando o W de 0 até M, né? Levando em conta só o W1, né? W índice qualquer aqui e 1, porque são só os caras que conectam com o A1, né? Então eu tenho esse peso aqui que conecta com o A1, depois eu tenho esse peso aqui que conecta com o A1, depois eu tenho esse cara aqui, e assim sucessivamente até esse último cara aqui. Então são esses pesos que importam para o A1. Então, se eu fixar o índice 1 aqui, eu estou fixando justamente o A1, que é o que eu quero calcular, e variando esse outro índice aqui, né? Fazendo a multiplicação de cada A aqui pelos seus Ws correspondentes. Então, eu obtenho o Z1H. Né? Então, obtendo o Z1H, eu faço a função de ativação aqui e obtenho o A1H. Né? Então, é o produto interno de todas essas features pelos pesos aqui. W, vou representar assim, né? W índice qualquer aqui, né? Por um ponto de interrogação aqui, que é o que a gente está variando, 1. Então, se eu quiser, por exemplo, o A2, né? Eu vou fazer o produto interno com os mesmos WH aqui, né? Variando esse cara aqui e ao invés de ser o 1, vai ser o 2. Tá? Então, eu consigo ir construindo, né? De maneira, digamos, mais otimizada esse tipo de implementação. Talvez você já possa estar observando que isso tudo aqui pode virar uma implementação vetorizada, né? Então eu posso usar, em vez de ficar fazendo soma, por exemplo, fazendo um for, né? Para ir variando aqui, somando, né? Eu posso usar direto operações vetoriais aqui do tipo produto interno ou produto matricial aqui, né? Produto entre matrizes que já codificam esse produto interno para vários neurônios entre duas camadas. Então, é justamente essa ideia, né? Então, essa implementação vetorizada, a gente pode, num primeiro momento, né? Vamos supor que a gente queira determinar todos esses caras aqui, todos esses As, né? Então, esse vetor aqui, ó, que é composto pelo A0, A1, o AH. Esse cara aqui, então, eu estou dizendo que ele vai ser nosso, por exemplo, AH, né? Todos esses caras aqui são da camada oculta H, né? Então, criando esse vetorzinho aqui, né, o AH, então eu posso, através de uma implementação vetorial, obter diretamente esse AH da seguinte maneira. Eu vou fazer uma função, né, uma função que aplica a não linearidade, né, a função logística aqui em cima de um ZH, e esse ZH aqui, ele vai ser obtido pelo produto, então, entre um vetor, que é o AIN, por exemplo, pode ser 1 por M, né, esse vetor aqui, que são as entradas, né, vai do 0 até o M, né, lembrando que ele tem uma entrada unitária lá, que é o bias, né, e uma matriz WH, que pode ser dada, por exemplo, por M por D, né, então essa dimensão qualquer aqui, né, de tal maneira que quando eu multiplico 1 por M
M por D, que eu vou obter aqui, então, é um cara de 1 por D, que é o meu vetor AH. Supondo que esse cara aqui, então, tem uma dimensão D. Tá? Então, eu já consigo encapsular, por exemplo, já consigo fazer, ao invés de fazer um for ali, eu já consigo determinar para todos esses caras aqui, né, quanto que eles valem, né, simplesmente fazendo uma multiplicação do vetor de entrada pela matriz de pesos W que está aqui, né. Levando em conta que essa matriz tem uma dimensão, então, que é igual ao número de entradas, né, número de linhas, né, e o número de colunas igual ao número de neurônios que eu tenho na camada oculta, mais um aqui por conta do bias, né. Tá? Então, esse processo aqui é menos um, né, por conta do bias, perdão. Esse processo aqui, então, ele já consegue encapsular um pouco a parte de notação para nós, né. A gente pode estender ainda mais isso daí, né, e a gente pode generalizar para obter, na verdade, ah, todos os nossos valores de todos os neurônios, né? Já levando em conta a multiplicação de tudo contra tudo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Vamos supor que a gente queira obter, então, o ZH aqui, ó, para na sequência poder obter esse AH que está aqui, né? Então, quem que seria o AH, né? Ele seria para nós uma matriz de ativação do tipo N por D. Tá? Por que a gente estaria estendendo essa matriz de ativação dessa maneira aqui? Porque ao invés de a gente considerar um único exemplo na entrada aqui, como a gente estava fazendo, né? Veja que no nosso caso anterior aqui, nosso A ele era 1 por M, né? O que a gente vai fazer agora é trocar o A por N por M. Então eu não tenho mais um único exemplo aqui, sim N. Então eu tenho N vetores de dimensão M. Então eu posso criar, na verdade, uma matriz, né? Chamada AIN aqui, né? Que tem N linhas por M colunas. Isso mantém a nossa matriz W com as mesmas dimensões, M por D aqui, né? Só que agora, quando eu fizer essa multiplicação, o que eu vou obter é a IN por WH, né? Então, esse ZH aqui, ele vai ter uma dimensão do tipo N por D, né? Que é a mesma dimensão do AH, né? O AH é basicamente aplicar a função de ativação aqui em cima do ZH. E eu posso repetir esse mesmo esquema aqui para os neurônios de saída, né? Então, eu posso obter o meu A de saída aqui como uma função de ativação do meu Z de saída, sendo que o meu Z de saída é o produto dos meus Ws aqui da camada, entre a camada oculta e a camada de saída, né? Que é esse W out, dado por uma matriz D por T aqui, né? Com o AH, que é o mesmo AH que a gente obteve aqui, que é uma matriz N por D. Então, na saída, eu vou ter uma matriz A-out aqui, que vai ser do tipo N por T. Então, eu tenho, para cada exemplo N aqui, né, eu vou ter o one hot encoding, por exemplo, aqui correspondente. Então, se for 3 classes, eu vou ter, por exemplo, 1, 0, 0 lá para a primeira classe, né? Isso vai se repetir, né, N vezes, né? Já que eu estou fazendo isso para todos os N exemplos de treinamento da base. Pode ser todos os exemplos, pode ser alguns, aí depende do mecanismo de treinamento, né? Se estiver fazendo um por um, esse cara vai ser unitário. Se estiver fazendo em pequenos batches, aí vai ser uma fração da quantidade total da base de dados. Ou no limite aí todos os elementos da base de dados. Mas aqui só para mostrar que a gente pode ainda melhorar mais ainda essa vetorização, né? E compactar tudo através de uma notação matricial. Bom, ainda sobre o treinamento, então, a gente precisa definir uma função de minimização, né? Que função que a gente vai querer minimizar. Então, no caso aqui, eu estou propondo a gente usar talvez uma das mais usuais hoje, né? Que não é diretamente a SSE lá, mas a Logistic Loss Function, né? Então, a log loss, né? É aquela mesma que a gente já trabalhou quando falou lá da Logistic Regression, né?
E a gente vai trabalhar com ela incluindo um parâmetro de regularização L2, tá? Então, a log loss ela tem essa cara aqui, né? Um menos, né? Porque a gente tira o log lá de um produto, né? Então, ela reflete para nós o erro de classificação. Então, essa parcela aqui, para nós, se você for olhar de novo lá nas aulas de regressão logística, isso aqui reflete um erro de classificação, né? Então, o nosso erro de classificação está encapsulado aqui. E tem uma parcela de regularização do tipo L2, né? Então, tem um parâmetro lambda, que é um parâmetro também definido por usuário, né? A gente vai dizer, então, quanto que a regularização importa para nós, tá? E lembrando que o A que vai aparecer aqui na função logística, ele na verdade é a saída, né? Um AI qualquer, né? E vai ser o feed ZI, sendo que o ZI para nós ali vai ser o Z da última camada. Se a gente tiver várias saídas, né? E várias camadas, né? Quando justamente o caso da MLP, essa função de loss ela se modifica um pouco, né? Então a gente vai somar para todos os N exemplos de treinamento, né? E para todas as T saídas que a gente tem, né? Então, somar todos os exemplos e todas as saídas. Então, T é a saída aqui, tá? Né? Que é exemplos. E considerando múltiplas camadas, né? Então, muda um pouco a soma aqui. A gente tem que incluir esse índice J aqui para cada saída, né? Na parte de erro de classificação. E na parte de regularização, a gente tem que incluir um somatório para todas as camadas aqui, né? De todos os pesos. Então, a gente tem que ir variando camada a camada, todas as combinações de pares de pesos aqui para incluir a regularização. Na verdade, é a norma L2 aqui, né? Então, estou só estendendo esse somatório aqui e abrindo ele, né? Para todas as camadas, tá? Então, essa é a diferença desse termo anterior para cá, tá? Então, essa aqui seria a expressão mais genérica, né? Então, essa é a função que a gente vai minimizar. É com base nessa função aqui que a gente vai atualizar os pesos por meio da descida em gradiente, né? Então, a gente vai ir seguindo o gradiente para tentar minimizar essa função aqui, né? Então, basicamente isso, né? Basicamente a mesma coisa lá que a gente fez para o Adaline e Perceptron, só que agora tem uns macetes aqui que, como a gente tem múltiplos neurônios, nem sempre essa conta é direta, tá? Então, ela não é direta em algumas etapas aqui, né? E por isso a gente faz uso de um algoritmo chamado backpropagation, tá? Para fazer essa atualização dos pesos. Então, como que funciona o backpropagation? Eu vou dar só uma visão geral, inicial dele aqui, e depois apontar onde vocês podem buscar o material complementar para entender detalhes ali da parte mais dedução matemática, né, desse modelo. Então, como que funciona o backpropagation? O primeiro passo do backpropagation, né, a gente vai pegar um ou vários exemplos de treinamento aqui, né, e fazer o forward, fazer exatamente aquilo que a gente já discutiu antes, né? Obter essa saída aqui, output, simplesmente fazendo a multiplicação dos pesos pelas features, né? Aplicando a não linearidade, a função de ativação e fazendo isso camada a camada, né? Para obter, então, a saída. Aqui está um resumo já na forma vetorial, né? Da implementação, né? Então, eu obtenho Z, obtenho A, obtenho Z, obtenho A. Então, primeiro para a camada oculta, depois para a camada de saída, né? E o que eu quero obter, lembre que o meu objetivo é obter quem que é o WH e quem que é o WOut, né? Esses caras aqui que são a minha dúvida, né? Então, para isso que eu estou usando o backpropagation, e o primeiro passo do backpropagation é fazer, então, o forward propagation. Uma vez que eu tenho o forward propagation, então eu tenho o Y de saída lá, né? Por exemplo, o meu out aqui, né? Então, eu posso calcular um erro, né? Posso calcular um erro daquilo que eu tenho na saída com aquilo que eu tenho anotado na minha base de dados. Eu posso usar, por exemplo, esse cálculo de erro simples aqui, né? Então, faço esse cálculo do erro, simplesmente fazendo uma diferença, né? Daquilo que eu tenho com aquilo que eu deveria obter. E aí eu obtenho um erro na saída, que é esse termo que está aqui, ó. Então, eu tenho o meu termo de erro. O que eu tenho que fazer agora é ir atualizando os pesos para obter essa atualização, tá? Mas antes de fazer isso, já que a gente está falando do erro, né? Eu também vou precisar do erro aqui, ó, na camada oculta, tá? Então eu também preciso calcular um erro na camada oculta. Seria uma espécie da diferença do que eu, né, não real, porque isso a gente não tem um label aqui, né?
mas um erro, assim, é que representasse aquilo que deveria estar saindo aqui e aquilo que se espera sair para obter aquele label lá no final, né? Como eu não tenho label aqui, o cálculo de erro ele se modifica um pouco, né? A expressão é dada por essa expressão que está aqui, tá detalhada aqui, ó, onde eu levo em conta o erro de saída, o W de saída, né? E uma multiplicação ponto a ponto com uma derivada aqui do φ de ZH em relação ao ZH. Se a gente fizer essa derivada aqui, né? Depois você pode checar isso com calma, né? A gente obtém essa expressão que está aqui. Sendo que esse símbolozinho aqui é só para fazer uma notação ponto a ponto, já que a gente está trabalhando tudo com vetores aqui, né? Então é importante a gente levar em conta essa multiplicação ponto a ponto. Da onde vem essa equação aqui? Então depois você pode dar uma olhada no material complementar que eu deixei no site lá. Eu abro essa equação aqui, né? Utilizando aí basicamente regras da cadeia, né? Para explicar como que a gente obtém essa medida aqui, que fica encapsulada, então, por meio dessa equação, tá? Então, esse detalhe eu não vou abrir aqui, eu vou deixar para você observar depois. Mas o que a gente está fazendo aqui, no fim das contas, é obter um erro para a camada de saída, que é fácil, a gente tem o y, tem o label verdadeiro, é só fazer essa subtração. E para a camada intermediária, como a gente não tem, essa conta se modifica um pouco, a gente acaba caindo numa regra da cadeia aqui para fazer essa medida do erro, tá? Essa expressãozinha que está aqui, ou de forma mais colocando a derivada, é só incluir esse termo aqui naquele ponto ali, né? Tá. Mas isso não resolve, a gente ainda não atualizou os pesos, né? Então a gente precisa atualizar os pesos, né? Então, como que a gente atualiza os pesos? A gente precisa de um gradiente. Então a gente precisa de um gradiente tanto em relação aos Ws de saída quanto aos Ws da camada oculta. Então eu preciso calcular um gradiente daquela função custo que eu determinei em relação ao W e J da camada de saída. Eu preciso de uma derivada da função custo em relação aos Ws e J da camada oculta, né? Para poder, de fato, então, calcular um gradiente e atualizar esses pesos que eu tenho aqui por meio de um gradiente, tá? Então, de novo, se a gente aplicar uma regra da cadeia aqui, né, naquele material complementar que eu vou deixar no site lá, eu mostro como que eu chego nessa expressão aqui, né? Eu consigo compactar e obter uma expressão bem simples aqui para atualizar os pesos da camada de saída e os pesos da camada oculta, né? Ou seja, o gradiente de cada um desses caras aí. Então, os gradientes da camada de saída, eles são atualizados pelo AJH vezes o delta out. E os neurônios da camada oculta são AJIN pelo delta I da camada oculta. Ou seja, calculando esse delta out aqui, eu consigo determinar esse gradiente aqui, e calculando esse delta H aqui, eu consigo determinar esse gradiente. Então, lembrando que essa dedução, então, está no material auxiliar. Então, eu calculo o erro da saída. Com o erro da saída, eu posso, por exemplo, já determinar quem que é o gradiente dos pesos de saída. Depois eu calculo o erro da camada oculta, e com o erro da camada oculta, eu posso calcular o gradiente da camada oculta. Então, com isso, usando esse gradiente, eu atualizo todos esses pesos, tanto da camada de saída quanto da camada oculta. Como? Fazendo simplesmente uma atualização aqui, então, por meio da descida em gradiente. Então, eu atualizo um peso de uma camada L qualquer, né? Por meio do seu gradiente ponderado por uma taxa de aprendizado aqui pelo eta, né? Então, esse eta aqui, se a camada for oculta, ele é essa expressão que está aqui. Ele usa o delta da camada oculta e o AIN, né? E, claro, em relação ao delta da camada oculta anterior, né? E se ele for um delta da camada de saída, então ele usa o delta, o erro da camada de saída, o AH, e em relação ao delta anterior. E aí, então, claro, eu aplico essa regrinha aqui, né? Para ir atualizando esses pesos dessa maneira. E aí repito esse processo. Então eu fico indo e voltando, né, na rede, né? Eu faço forward, determino o erro, determino os gradientes, determino todos os erros aqui, atualizo todos os pesos, né? E aí, beleza, eu posso apresentar uma nova entrada, né? Ou um novo conjunto de entradas, calculo o erro, faço backpropagation. Então eu fico nesse forward e backward aqui, né? Iterativamente até eu conseguir minimizar lá ou estiver contente com a minimização da função custo que a gente está determinando. E lembre que, no fim das contas, ela representa um erro de classificação. Então, esse processo iterativo está minimizando o erro de classificação. Estou atualizando os pesos
de tal maneira que eu minimize o erro de classificação. Bom, então a gente pode, com base nisso, né, lembrando que mais detalhes você pode ver no material auxiliar, né? Então eu posso passar rapidamente pelos códigos aqui para a gente tentar ter um pouquinho mais de uma visão mais prática da implementação desse modelo aqui, que é o que a gente vai usar para nossa última prática. Bom, então o que a gente tem aqui, né? A gente vai trabalhar com um dataset chamado MNIST, né? Dataset público aí, né? Para reconhecimento de caracteres escritos à mão, né? E esse dataset, então, ele está disponível nesse site aqui, né? Ele tem um conjunto já de treinamento e de teste dividido aqui, né? Tanto para as imagens de entrada quanto para as imagens de saída, né? É, as imagens de entrada quanto os labels, perdão. Teste e treinamento, né? E o que eu faço no início aqui é simplesmente abrir esse cara, né? Abrir esse dataset público aqui, né? Então tem um códigozinho aqui para fazer a abertura, já que ele está zipado, tem que dar um unzip. Então tudo isso eu faço já encapsulado aqui com uma funçãozinha gzip já disponível para mim aqui nas funções nativas do Python, tá? Então o que eu faço é abrir esse cara aqui, depois eu vou criar aqui variáveis, né? Então eu vou dividir em treinamento e teste aqui, tá? De acordo com o treinamento e teste do MNIST lá, né? E aí já separar então em X treinamento, Y de treinamento aqui, todo aquele dataset, tá? Depois no fim aqui eu ploto só para vocês terem uma ideia de como que são essas imagens, né? Então são imagens aqui, se não me engano, ela é, no fim das contas aqui ficou com uma dimensão de 28 por 28, tá? Pixels, né? Então ela tem aqui representando, né, de forma binária, uma como se fosse um escaneamento aqui de caracteres, né? Numéricos, né? De 0 a 9, né? Escritos à mão aqui, né? Então, só para vocês terem ideia, aqui também tem um plot dos vários sets, né? Que tem, né? Em várias formas de escrever o set. E o objetivo é, dado um conjunto, uma imagem dessa aqui, de identificar qual que é o número, né? De 0 a 9 que ele representa. Que é a ideia desse dataset simples aqui. Estou só plotando ele para vocês terem uma ideia. Também para facilitar, em vez de ficar abrindo toda vez, descompactando e tal, que demora um pouco, né? A gente já pode salvar essas estruturas aqui, o X de treinamento, o Y de treinamento, X de teste, Y de teste, né? Num formato NumPy aqui, que é esse NPZ, né? Então eu já salvo esses caras aqui nessa maneira, ele também salva no disco ali, né? De forma comprimida ali, né? E depois se eu quiser carregar, eu posso simplesmente usar o NumPy load, né? Para carregar aquela versão comprimida do dataset e aí acelera um pouco as análises dali em diante, né? Só uma dica de implementação geral que às vezes é interessante você saber. E aí vem, de fato, a implementação da Multilayer Perceptron, né? Então, eu estou fazendo aqui uma classe chamada NeuralNet MLP, né? Onde eu vou nessa classe aqui colocar todas as etapas que a gente falou anteriormente de implementação da MLP. Então, o que tem nessa classe, né? Então, ela tem uma inicialização, que leva em conta o número de neurônios na camada oculta, o parâmetro de regularização, épocas, que aqui vai dizer para nós quantas vezes ele vai rodar o forward e o backward até convergir, né? O parâmetro lá, o eta, de taxa de aprendizado, né? E aí alguns detalhes aqui de mini-batch, shuffle, que eu vou comentar um pouco mais na sequência, tá? Então, mini-batch basicamente é o número de exemplos que a gente vai colocar lá no forward e backward, né? Quantos exemplos vão por vez, né, para calcular o erro. Pode ser um exemplo, pode ser vários exemplos, né? Então, a gente pode variar o mini batch aqui para ter uma ideia do impacto. Tenho um método aqui chamado OneHot, basicamente só para a gente transformar lá aqueles labels que estão de 0 a 9 para uma codificação OneHot, né? Então já tem aqui essa codificação. Também já tem a função sigmoid, que vai ser a função de ativação que a gente vai utilizar. E tem um método para fazer o forward. Então o forward está no slide aqui do lado direito, ó. O que o forward faz, né? Então primeiro eu calculo o ZH, fazendo um produto interno entre os pesos e os As, né? Aqui estou somando os bias também, tá?
E depois faço a função de ativação aqui, AH e de ZH, né? E depois faço a mesma coisa com o Zout, né? Então, o Zout e o Out. Então, o que tem aqui nesse método é simplesmente a implementação desse slide aqui, que é fazer o for, né? Pegar desde a entrada da rede neural e ir levando ela até a saída que vai ser determinada, que vai estar guardada nesse out aqui, né? Veja que é a que tem de entrada aqui, além do método, claro, né? Além do objeto, né? Eu tenho também o x que entra como a minha primeira entrada da rede aqui, né? Tenho também uma função que calcula o custo, né? Então, eu tenho uma função que determina para nós esse loss aqui, então, esse log loss, né? Então, ele tem o termo do L2, e aí essa parcela aqui ela foi dividida em dois termos, né? Um termo primeiro que é o y vezes o logaritmo, e o outro que é 1 menos y vezes o logaritmo de 1 menos saída, né? E aí a saída efetiva, então, eu faço soma de tudo isso aí, tá? Aqui eu tô usando como entrada, né, o y com n samples e n labels, né? Então, eu vou fazer aqui, fazer essa conta justamente como está implementado no slide aqui, tá? Então, você veja que eu já estou fazendo um somatório de tudo aqui, né, de todos os dados, tá? Bom, beleza. Além disso, eu também tenho uma função que eu estou chamando de predict, que eu vou usar na etapa de teste ali, que é simplesmente fazer o forward, né? Forward para um x qualquer. E aí depois, para não ficar um valor entre 0 e 1 ali, eu estou aplicando um limiar, né? Do tipo assim, se o maior valor da probabilidade lá de saída for da classe 1, ele atribui 1. For da 2, ele atribui 2, assim sucessivamente. E aí eu tenho uma função fit, né, que é de fato o treinamento, que é o backpropagation da rede neural. Então, o que tem nesse backpropagation? Primeiro eu tenho uma inicialização dos pesos aqui, tá? Uma inicialização aleatória, parecida com o que a gente fazia lá no Perceptron. Estou seguindo essa mesma ideia aqui, né? E aí vou fazer um for aqui para o número de épocas, né? O número de interações desse método aqui, que é rodar o backpropagation. Então, o que tem nesse cara aqui, né? Ele pega aqui uma parte inicial do X de treinamento, né? Ele faz isso de forma aleatória para não ficar apresentando de maneira sequencial exemplos de uma mesma classe. Isso não é bom para o backpropagation, né? Então é importante a gente sempre ir fazer um shuffle na base de dados para a gente ir apresentando aleatoriamente exemplos, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro o forward, né? Então o primeiro passo do backpropagation é o forward. Em seguida, na sequência, né? Então o que eu preciso fazer? Deixa eu voltar para o slide aqui, né? É calcular tanto os gradientes quanto os erros, né? Então, calcular os deltas, né? E calcular os gradientes correspondentes. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, nesses passos primeiro eu vou calcular os erros, né? Então, eu vou calcular todos os deltas aqui, né? Necessários, né? E depois eu vou calcular todos os gradientes, né? Então, tanto os gradientes quanto os deltas vão ser atualizados, tá? Então, o que eu estou fazendo nesse bloco todo aqui é calcular delta e os gradientes, tá? Tem um detalhe que o bias não é aplicado um fator de regularização nele, então a gente não utiliza regularização na atualização, enfim, então é mais um detalhe de implementação aqui, tá? E também aqui tem um cuidado, né, de mostrar como que os produtos internos são feitos para para cada um desses termos aqui, para você ir entendendo, inclusive, a parte de dimensionalidade. Então, minha sugestão é o seguinte: eu quero que você, quando for ver esse código aqui, né, tente abrir um pouco mais essas equações aqui para tentar entender, né, como exercício aí, de fato, essa implementação que está colocada aqui, tá? Só fazer essa análise da dimensionalidade e como que essas coisas estão distribuídas aqui já vai te ajudar a ficar um pouco mais claro. Depois tem uma avaliação aqui que é basicamente fazer o forward e calcular o custo, porque isso aqui vai ser útil para nós na etapa de verificação se a rede está funcionando ou não. Também ele calcula uma acurácia de treinamento, uma acurácia para um conjunto de validação, e tudo isso auxilia a gente a fazer depuração da rede, que é o que aparece na sequência aqui. Então, seguindo no código aqui, né?
Eu vou rodar 200 épocas, então, e vou treinar essa MLP em cima do dataset MNIST ali. Vendo aqui alguns dados já para esse dataset, tá? Então, o que eu tenho em termos de saída aqui, né, dessa classe, né? Eu tenho o custo, a função custo, né? Quanto que ela começa valendo e quanto que ela termina valendo. Então, ela tem exatamente aquele comportamento que a gente quer, né? Uma assíntota, ele vai diminuindo a função do custo à medida que as iterações vão aumentando, né? Eu posso plotar a acurácia do conjunto de treinamento, ó, ela começa num valor baixo lá e vai subindo até perto de 100%, né? E a acurácia de validação também, eventualmente até poderia usar esses dois caras aqui como referência para fazer uma análise de curvas lá, né? Que a gente viu anteriormente na disciplina. E verificar em que ponto você deseja parar. Também consigo plotar uma acurácia de teste aqui, né? Usando o método predict lá da minha classe, né? E aí posso mostrar alguns erros de classificação, isso é legal, ó. Por exemplo, onde o target era 4, ele atribuiu 2, 6, 0, ó, então 2 e 7, alguns erros de classificação que ele comete, que até dá para entender aqui, né? Por que que eventualmente pode acontecer o 8 com 4, 7 com 3 aqui, 2 com 7. Enfim, esse tipo de análise é bem legal, de forma complementar aí a sua análise, né, de curvas e tal, porque às vezes ajuda a entender o que, que pode estar acontecendo de errado, né? Lembre que a entrada dessa rede neural é igual ao número de pixels totais da imagem, né? Então, se eu tenho lá 28 por 28, esse vai ser a dimensão de entrada da rede neural. Bom, eu acho que para esse primeiro momento aqui tá ok, tá? O que eu sugiro você, além de analisar aquele miolo do código ali que tem o backpropagation, né? Para tentar entender um pouco mais a dimensão das coisas, é variar a regularização aqui, mude o valor da regularização, mude o valor do eta, né? Mude o valor do mini-batch, para você tentar criar um pouco de sensibilidade sobre essas coisas. O número de neurônios na camada oculta é bem importante. Vá repetindo esse processo para você identificar aí que tipo de comportamento que você obtém, né, variando cada um desses parâmetros aí. Uns vão ser mais importantes que outros, né? Mas é importante você variar para incluindo casos extremos, né? Colocar tipo 3, 5 neurônios na camada oculta e veja o que acontece, né? Tire a regularização, coloque a regularização, né? A regularização vai impactar no acerto do teste, então eventualmente vai ter um desempenho melhor ou pior, dependendo de ter ou não a regularização. Essas análises são importantes você fazer por conta ali, até para compreender melhor o código que eu estou colocando aqui. Bom, eu vou encerrar aqui esse vídeo, né, que encerra essa primeira parte de redes neurais e depois tem aqueles outros vídeos auxiliares que é importante você ver ali, né, para complementar a parte do backpropagation mais matemática. Mas vou encerrar por aqui.